a nossa aula aí acerca do sistema econômico e político capitalista. Nós vamos falar aí sobre a segunda fase do capitalismo, certo? Que é aí o capitalismo industrial. No século XVIII ocorreu a primeira revolução industrial na Europa, aumentando a capacidade de transformação da natureza, com o uso de máquinas a vapor movidas com a queima do carvão mineral. Nesse momento aí vai surgir as primeiras máquinas industriais lideradas pela Inglaterra e ocorrendo também em alguns países lá da Europa, como a França, a Alemanha também, e depois chegando até a Itália, que também fazia parte ali dos países aliados e industrializados. Uma parte da Itália, certo? Então o que é que vai acontecer aí, pessoal? Nesse período nós vamos ter o ferro como uma matéria-prima importantíssima e o carvão mineral como a principal fonte de energia. Principal fonte de energia aí vai ser o carvão mineral. A produção industrial tornou-se a maior fonte de lucros e surgiu o trabalho assalariado, né? Segundo Karl Marx aí, ele vai voltar os seus estudos para a questão da mais-valia, que era quando o industrial obtinha lucros em cima de mais lucros, lucros em cima da mão de obra do trabalhador. A única forma, ele diz que a única forma de geração, criação de riqueza é o trabalho, né? E aí quem gera, quem produz essa riqueza são os trabalhadores, tá ok? E aí na fase nessa segunda fase aí do capitalismo industrial, nós vamos ter aí o minério de ferro fundido. Ele gera aí os motores, as locomotivas, os trilhos, então ele vai gerar uma riqueza muito grande lá nesses países. E a geração dessa riqueza vai gerar um expressivo, a produção dessas máquinas aí vai gerar um expressivo aumento na produção desses produtos. Vai gerar um expressivo aumento nos lucros, por exemplo, de forma aquilo que era feito de forma manual agora passa a ser realizado com a máquina. E isso vai gerar muito lucro para quem detinha a máquina, né? Não era qualquer um que poderia comprar a máquina era muito cara. E aí nós temos uma imagem das primeiras máquinas produzidas. Aí era uma máquina de lã. Ele ia fiar a lã para gerar o fio de lã para depois criar a linha, o fio. E aí entrar no TA para produzir os tecidos. Essa aí ela separava e produzia o fio, certo? E aí nós temos uma imagem do século XVIII lá na cidade de Londres, margeada pelo rio Tamisa, a produção industrial. Observem a poluição, pessoal, que era produzida nesse local. O rio Tamisa passou por muitos anos. Durante muitos anos ele se tornou um rio muito poluído, um dos mais poluídos do mundo, certo? Então houve um processo de despoluição do rio Tamisa lá na Inglaterra e eles conseguiram. Hoje o rio Tamisa é um rio limpo, totalmente limpo. Você consegue ver salmão nadando lá sobre as águas do rio, que antes era um esgoto pior que o rio Tietê, certo? Então isso nos dá esperança que o rio Tietê tem solução, só depende de nós. O rio Tietê, o rio Pinheiros, né, que são os rios mais poluídos do Brasil. Então, a partir de meados do século XIX, houve a necessidade de maior quantidade de matéria-prima, energia, mão de obra e mercado consumidor, o que fez com que a industrialização viesse a se espalhar por outros países europeus, asiáticos também, Japão, Canadá e Estados Unidos, tanto europeus como asiáticos e
americanos. O Estado deixou de intervir tanto na economia. Nesse momento aí, nós passamos a ver a ocorrência dos liberais. O mercado era guiado pela livre concorrência. Aí nós vemos o liberalismo, certo? E esse liberalismo dizia o seguinte, que o mercado deveria ser livre para agir como ele achasse melhor e produzir o que ele achasse melhor. Agora, é o que eu falei na aula anterior, produzir o que o mercado está pedindo. E o mercado não abre a boca para dizer eu quero, eu estou com fome, eu quero esse produto. Não, nós vamos ver o que é que está em alta no mercado e nós vamos produzir. E aí o Estado ele se ausentando disso aí, o Estado vai produzir o que o mercado vai produzir o que ele quiser. E como é que vai ficar a produção dos alimentos? Ah, é o exemplo que eu dei da mandioca. Não, precisamos de farinha, mas farinha está com preço baixo, eu vou produzir farinha por quê? Para quê? Né? Como a produção crescia rapidamente, aumentava-se a divisão do trabalho e a fabricação em série, gerando muito lucro e possibilitando a nova fase do capitalismo. É o que eu expliquei da outra vez acerca da divisão internacional do trabalho, pessoal. Nós vamos ter países que serão, por exemplo, produtores de produtos primários, outros produtores de produtos industrializados. Então, com essa nova fase agora, aumentou, cresceu rapidamente essa divisão. Então, principalmente aqueles países que não participavam, como Canadá, Estados Unidos, o Japão e outros países ali da Europa começaram a participar, a se tornar países importadores de produtos primários e industrializá-los de forma a torná-lo um produto industrializado e revender. Então, essa divisão internacional do trabalho ela é ampliada nessa fase do capitalismo. Aí nós temos uma fábrica do século XVIII, modelo, né? E sempre que vocês olharem uma foto, alguém com uma cartola na cabeça e um terno, ele é o chefe. Então esse aí é o dono da fábrica, né? E aí nós vamos ter agora, pessoal, a terceira fase do capitalismo. Nessa terceira fase do capitalismo aí, nós vamos ver o seguinte, o capitalismo financeiro ou monopolista. Surgiu no final do século XIX devido à concentração e centralização de capitais, né? A ocorrência favoreceu aí as grandes empresas e a fazerem fusões, incorporações, formando monopólios e oligopólios, né? E aí nós vamos ter aí a segunda revolução industrial, que ela não vai mais acontecer na Europa. A segunda revolução industrial vai acontecer aqui na América, especificamente nos Estados Unidos. O crescimento industrial dos Estados Unidos vai ser muito grande, certo? E aí é ele quem vai fazer, aí agora a terceira fase vai vir com a segunda revolução industrial, e essa segunda revolução industrial ela já vai vir com o petróleo como a principal fonte de energia. Nós vamos ter aí a máquina a vapor continua, mas nós vamos ter também aí o motor a combustão. O motor a combustão, o petróleo e o carvão mineral permanece. A máquina a vapor permanece, mas tem esses dois aí, o petróleo e o motor a combustão, que é incrementado nessa fase aí da Revolução Industrial. O que vai fazer o seguinte, vai acelerar mais ainda a produção e aumentar ainda mais os lucros, né, dessa galera. E aí nós vamos ter aí as grandes marcas. Por quê? Porque no capitalismo financeiro monopolista, nós vamos ter a criação dos grandes monopólios, certo? As marcas elas irão se juntar. O pai do JP Morgan, esqueço o nome dele agora, né, o criador do Banco Morgan, era o chefe da família Morgan na época, ele dizia o seguinte, ele chamava o filho de JP, e ele dizia o seguinte, ele dizia,
Se você tiver concorrência para o negócio ir bem, elimine a concorrência. Eliminar de que forma? Compre o, o seu concorrente. Se ele não lhe vender, se ele não quiser lhe vender, faça uma oferta. Se ele não quiser lhe vender, você faz o seguinte: você mina o mercado dele. Por exemplo, nós somos industriais da energia, distribuidores de energia. Então você compre ele. Se não conseguir, mine o negócio dele de forma que ele venha a ter dificuldades financeiras e você vá lá para socorrer e compre. Ou ele vende por bem ou ele vende por mal. Então era uma forma desleal de você conseguir os seus objetivos. Então a formação de grandes conglomerados de empresas se dava a partir desse aí. Aí nós observamos o gordinho ali do lado, capitalista, e o outro miserável não está inserido no mundo capitalista. Ele lá com o McDonald's dele, gordão, consumindo muitas calorias por dia, e o outro necessitando de um pouquinho de calorias, mas não tem como. Então, o capitalismo tem muito disso aí, né? O capitalismo ele é desigual. A desigualdade no capitalismo ela é vista como algo normal. Monopólio. Quando uma empresa domina a oferta de um produto ou serviço que controla totalmente os preços. Então, o monopólio ele começa a acontecer aí. Por exemplo, nós temos Andrew Koenig como o grande industrial americano do aço. Ele era o maior produtor de aço, então ele tinha um monopólio do aço americano. E as empresas pequenininhas, se começassem a incomodar ele, ele comprava ou fazia por onde elas falirem para comprar, né? Então ele tinha um monopólio do aço, né, aquela empresa. E o oligopólio, quando um conjunto de empresas domina um produto ou um setor da economia, diminuindo seus preços e eliminando a concorrência. É o seguinte, vamos supor aqui a Sadia e a Perdigão se uniram para acabar com a concorrência. É um oligopólio, né? Não é só uma empresa. A Sadia ela vem com várias empresas e a Perdigão também com várias empresas, né? Elas duas vão se unir com o objetivo fazer com que as outras venham a falir. Aí é um exemplo que eu estou citando, não estou dizendo que é isso que aconteceu. E aí elas duas se uniram, a Seara está incomodando a gente, tem outros frigoríficos pequenininhos aí que também estão incomodando. Vamos fazer o seguinte, nossa marca tem credibilidade no mercado. Vamos nos unir, vamos baixar o nosso preço aí, vamos ter uma margem de lucro bem reduzida, só para manter os custos, lucro praticamente nada, quase zero, né, que ninguém é bobo de ter um lucro zero, quase zero, durante um período de 6 meses, para forçar as outras empresas quebrarem. Por quê? Porque se o produto deles é muito bom, a população conhece e está com preço lá embaixo, a população não vai deixar de comprar o deles para comprar o de outro. Então se compra só o deles, se consome só o deles e os outros estão lá boiando na prateleira, o que, vai acontecer? Os outros vão quebrar. Eles vão começar a ter dificuldade financeira e não estão vendendo o seu produto. E aí o que vai acontecer? Se eles entram em dificuldade financeira, quem compra no caso aí do nosso exemplo, né, esdrúxulo, Sadia Perdigão vai comprar. Então vai comprar todos os outros pequenos. E aí quando ele comprar os outros pequenos, eles vão ter um oligopólio. O que é que vai acontecer com os preços? Vão lá para cima. Por quê? Porque quem está comandando o mercado agora é eles. E eles vão colocar o preço que eles quiserem. Vão tirar lá o prejuízo que eles tiveram durante os 6 meses. E o preço vai lá para as alturas. Certo? Então é isso que vai acontecer aí nesse período aí. Introdução de novas tecnologias e fontes de energia. Foi o que eu já comentei. Entrou aí como fonte de energia o petróleo
e entrou aí como nova tecnologia o motor a combustão, certo? As grandes empresas e o Estado investem na pesquisa científica para desenvolver novas técnicas de produção, exemplo, aperfeiçoamento da produção do aço, a descoberta do aço e da eletricidade, desenvolvimento do motor a combustão interna, a utilização do petróleo. O que vai acontecer aí? John D. Rockefeller, que é o magnata do petróleo, Andrew Carnegie, JP Morgan, todos esses homens, eles são o quê? JP Morgan, magnata da eletricidade, Andrew Carnegie, magnata do aço, e o Rockefeller, do petróleo, eles estarão aí, e essa terceira revolução industrial, ela vem associada com o desenvolvimento científico. Então, eles terão aí inovação, as pesquisas. O aço não era bem aceito, a população não via com bons olhos, com segurança, as edificações com aço. E aí o que foi que Andrew Carnegie fez? Ele disse: eu vou construir uma ponte toda de aço e vou mostrar que o aço é seguro. E aí ele constrói a ponte, só que a população tinha medo de subir nessa ponte. Ele, através das pesquisas científicas, melhora o aço, dá mais resistência, leveza, flexibilidade ao aço. E aí o que é que ele vai fazer? Ele vai construir a ponte do Brooklyn, lá nos Estados Unidos. Só que a população tinha muito medo, porque muitas das pontes que eram construídas no século XVIII, o que é que acontecia? Caíam, as pontes caíam. E aí ele, para demonstrar que a ponte do Brooklyn era uma ponte segura, ele traz um elefante. Elefante, ele podia muito bem colocar coisas muito mais pesadas do que um elefante. Pegava umas carretas aí carregadas de ferro e botava lá em cima para mostrar que era segura. Mas tem um porém. O elefante é um bicho esperto. Ele não sobe naquilo que é inseguro. Quando ele coloca sua patinha lá, que ele percebe que aquele negócio não é seguro, ele não vai. E a população sabia disso. A população do século XVIII ainda está muito ligada a esse conhecimento empírico. E eles sabiam que se o elefante atravessasse aquela ponte, eles sabiam que a ponte era segura. E aí Andrew Carnegie, ele contrata lá o pessoal do circo com um elefante, e ele vai numa marcha para atravessar a ponte do Brooklyn. Isso foi um evento lá nessa região lá do Brooklyn, nos Estados Unidos, e teve cobertura pela imprensa, e todo mundo foi primeira capa dos jornais, Andrew Carnegie atravessando a ponte do Brooklyn com um elefante. E a ponte é segura. O elefante atesta. O elefante atestou a seguridade da ponte, e até hoje a ponte está lá, ainda de pé, né? Com seus quase 200 anos aí. Então, teve isso aí, JP Morgan, com a eletricidade, tinha muito medo. Tinha muita gente que achava insegura. Se bem que JP Morgan não teve participação nisso aí não. Quem faz aí é Nikola Tesla. Nikola Tesla, ele viaja aos Estados Unidos demonstrando que a eletricidade era segura, né? JP Morgan, ele queria investir na eletricidade na forma de Thomas Edison, que era a corrente alternada. A corrente alternada. E Nikola Tesla era o grande adversário, e ele mostrava que o melhor era a corrente contínua. E ele viaja lá, consegue mostrar que o melhor era a corrente contínua, e no final venceu lá a corrente contínua, que é a corrente que nós temos hoje, certo? A corrente que nós temos hoje é a corrente contínua. A corrente alternada, ela não tinha não era tão boa. Você ia precisar ter geradores aí, e a corrente contínua não, você produz aqui e manda para onde você quiser. A corrente alternada, você tinha que ter geradores ao longo para receber e enviar. Então Nikola Tesla consegue mostrar. Agora, com o desenvolvimento e
com demonstrações científicas. Da mesma forma acontece com Rockefeller. Então todos eles, na segunda revolução industrial, a ciência ela vem de mãos dadas com o desenvolvimento industrial. Tá ok? Então a expansão